A Bíblia diz para impor as mãos sobre os enfermos, e o que vai acontecer? Eles serão curados. Houve um tempo em que havia tantos enfermos que Pedro não conseguia impor as mãos sobre eles. E a sombra dele passava sobre eles, e eles eram curados. E é exatamente a mesma coisa. A sombra é a mesma coisa, e eu uso essa ilustração todos os anos. Se a minha sombra passa por cima do Dom, não é a sombra de alguma coisa diferente. É a sombra da minha mão. Veja, a Bíblia diz que os festivais, as festas do Senhor, são uma sombra. É a mesma coisa das coisas que estão por vir. A Páscoa era uma sombra, até que Jesus veio montado em um jumento e ele se tornou o Cordeiro Pascal. Agora, ouça o que eu estou dizendo. Na Páscoa, as mesmas bênçãos que vêm quando nós recebemos a Jesus como nosso Cordeiro Pascal são as mesmas. A diferença é que a sombra dura apenas um ano. Quando você recebe Jesus como o Cordeiro de Deus, isso dura para sempre. Você está entendendo? É a mesma bênção. Eles recebiam a mesma bênção ao levar o cordeiro do sacrifício no templo. Mas aquela bênção durava apenas um ano. O mesmo sangue era derramado, o mesmo sacrifício, as mesmas maldições eram quebradas. A mesma coisa quando Jesus veio, agora é para sempre. No dia de Pentecostes, Shavuot, 50 dias depois, e em cada Shavuot, cada Pentecoste, o Espírito de Deus descia. Mas tudo durava só por um período de tempo. Quando o dia de Pentecostes acontecia plenamente, agora nós podemos ter o Espírito Santo e o poder de Deus que vai nos guiar, nos ensinar, nos liderar, e a unção. Nós podemos ter isso cada momento de cada dia. No início era uma sombra e então se tornou a coisa real. Você está entendendo? E quais são as 3 coisas que estão faltando? O arrebatamento, a segunda vinda e a ceia das bodas do Cordeiro. Esses feriados que vão acontecer agora, nesta noite, ou uma sombra dessas coisas. O Rosh Hashanah é uma sombra do arrebatamento. O Rosh Hashanah dura 2 dias. Depois desses 2 dias, passam-se 7 dias. E depois desses 7 dias, vem o Yom Kippur. Depois do Yom Kippur, vem a festa dos tabernáculos, que é uma sombra da ceia das bodas do Cordeiro. O Rosh Hashanah é uma sombra do arrebatamento. O Yom Kippur é a sombra da segunda vinda. A festa dos tabernáculos, o Sukkot, é uma sombra da ceia das bodas do Cordeiro. Agora, o que isso significa? E eu pessoalmente acredito, ninguém sabe exatamente quando Jesus vai vir, certo? Mas eu pessoalmente acredito que Jesus virá no Rosh Hashanah. Então, ele poderia vir entre esta noite e amanhã à noite. A Bíblia diz que ninguém sabe quando o Senhor vai voltar. Por que ele diz isso? Porque ninguém sabe. Mas também o Rosh Hashanah não dura só um dia. O Rosh Hashanah dura 2 dias. Então nós não sabemos se... Sabe, na verdade, eu estava ensinando sobre isso uma vez em Jerusalém e uma bomba sônica explodiu e todos nós fomos salvos novamente. Quer dizer, todo mundo foi salvo. Eu acredito que o arrebatamento vai acontecer no Rosh Hashanah. Eu posso estar errado. Eu não estou, mas eu posso estar. Porque essas coisas são uma sombra. A Páscoa aconteceu exatamente no momento em que eles estavam sacrificando o Cordeiro da Páscoa. No momento em que estavam sacrificando o Cordeiro no templo, Jesus morreu na cruz. Quando o dia de Pentecostes havia acontecido plenamente, não um dia antes, não um dia depois, não por volta dessa época, quando o dia de Pentecostes tinha acontecido plenamente, o Espírito Santo desceu. Então eu acredito que o Rosh Hashanah, o arrebatamento acontecerá no Rosh Hashanah. E em seguida, 7 dias depois, o Yom Kippur será a segunda vinda, e então nós teremos a ceia de casamento do Cordeiro. Agora, nós precisamos viver como se Jesus pudesse voltar em maio, ou junho, ou julho, ou novembro, ou dezembro. Posso ouvir um amém? Mas se você pensar sobre isso, a Bíblia nos diz para, pelos 30 dias seguidos do Rosh Hashanah, toquem a trombeta em Sião.
soem o alarme. Uma das razões pelas quais você toca a trombeta é para anunciar a vinda do Messias. E Deus está dizendo: eu não quero que ninguém perca isso. Acordem, eu posso voltar a qualquer momento. Mas veja isso. Digamos que o arrebatamento aconteça hoje à noite ou amanhã. Ou seja, quando for que o arrebatamento aconteça. Quando o arrebatamento acontecer, você e eu estaremos diante do trono de Deus. O anjo dirá: o nome dele está escrito no livro da vida do Cordeiro. E o anjo dirá: sim, o nome dele está escrito. E então nós nos apresentaremos. E a Bíblia diz que nós receberemos recompensas pelo que nós fizemos e não fizemos também. Agora, algum dia o arrebatamento acontecerá. Algum dia você e eu ficaremos de pé diante do Senhor e Ele nos recompensará por nossa obediência em fazer o que Ele nos disse para fazer. E essa recompensa será eterna. Mas se o arrebatamento não acontecer, ainda entre esta noite ou amanhã à noite, espiritualmente, assim como na Páscoa, assim como no Pentecoste, Deus abre no céu, em hebraico, o que é chamado de livro da vida, o livro da bênção. E ele olha para cada um de nossos nomes nesse livro e ele determina a recompensa que nós vamos receber durante todo o próximo ano. Ele vai olhar para nós e dizer: eles estão escritos e eles estão fazendo o que eu disse a eles para fazer. Eles ajudaram as viúvas e os órfãos. Eles foram uma bênção para Israel. E vocês têm. Nós alimentamos 50 mil pessoas com refeições no Zimbábue todos os meses. Nós temos orfanatos e programas de alimentação no Haiti, em Cuba. Nós cuidamos de crianças em outros lugares e fazemos as coisas em Israel. E assim, mesmo que o arrebatamento não ocorra entre esta noite e amanhã à noite, e eu não acho, bem, o servo perverso deseja que o mestre atrase a sua vinda. Se você me perguntasse, eu acho que nós temos um pouco de tempo, porque as coisas têm que ser resolvidas em Jerusalém. Mas, não importa o que aconteça, Deus vai olhar para cada um de seus nomes. Ele vai determinar se você será ou não abençoado durante todo o próximo ano. Então, é por isso que ele disse: toque a trombeta por 30 dias. Acorde, acorde, acorde. 1, para ter certeza que seu coração esteja correto com Deus. 2, para ter certeza de que você foi uma bênção. Porque toda vez que Deus está se preparando para te abençoar, Ele primeiro lhe dá a chance de ser uma bênção. E Ele tem para você, e Ele tem para mim, uma infinidade abundantemente acima de qualquer coisa que possamos pedir ou pensar. E assim, durante o ano, Ele falará conosco com aquela voz mansa e delicada e nos dirá o que fazer em bondade, em atos de caridade. A Bíblia diz que Jesus disse: quando eu voltar, eu trarei minha recompensa comigo. Eu preciso de um amém melhor. Pessoal, eu vou para os presbiterianos, eles estão terrivelmente quietos aqui. Quando o Senhor vier, Ele não vai nos recompensar porque nós somos cristãos. Ele vai nos recompensar porque Ele disse: você é a luz do mundo. Quantos entendem que você é a luz do mundo? E Ele disse: se você pegar essa luz e colocá-la debaixo de uma cesta, de que adianta essa luz? Ele disse que você e eu somos o sal da terra. Mas se o sal não, se ele não está sendo usado, do que ele serve a não ser para ser jogado fora? Sabe de uma coisa? Eu vou ser honesto com vocês. Troy e eu estávamos falando sobre isso, John Scott, nos bastidores. É por isso que o mundo da igreja está sendo martelado, porque nós deixamos de ser a luz do mundo. Nós devemos estar fazendo a diferença. Jesus disse: quando eles virem seu bom trabalho, quando virem sua boa obra, eles glorificarão ao seu Pai que está no céu. E assim, Deus está se preparando para... Agora mesmo, as janelas do céu estão abertas. Agora mesmo. Agora, daqui a 2 dias, a janela se fecha.
Nós achamos que quando Deus fala sobre a janela dos céus, nós pensamos, bem, a janela dos céus estão sempre abertas sobre nós, e quando nós finalmente obedecemos a Deus, então ele derrama sua bênção. Não, pense no cego Bartimeu. O cego Bartimeu estava sentado na estrada, mendigando. E de repente ele ouve uma comoção e diz ao pessoal ao lado dele o que causa todo esse barulho. E eles disseram, é Jesus. E ele pensa, uau, Jesus tirou moedas de ouro da boca de peixes, Jesus abre olhos de cegos, Jesus faz isso. E então ele grita, Jesus, filho de Davi! E eles disseram, sabe de uma coisa? Não incomode o rabino, fique quieto. Mas ele disse, sai do meu pé, cara, essa é a minha chance. Ele estava ouvindo o som do chofar. Todo mundo sentou lá. Mas o que ele disse, Jesus! E você sabe o que aconteceu? Ele parou. E Jesus disse, traga-o para mim. Traga ele até mim. Eles levaram Bartimeu porque ele ouviu o som do chofar. Ele ouviu a voz de Deus. E sabe de uma coisa? Jesus nunca mais passou por aquele caminho. Essa foi a última vez. Ele disse, traga-o para mim. E ele agarrou aquela janela de oportunidade. E ele traz Bartimeu, e ele leva Bartimeu até ele. E eu acho que Bartimeu estragou tudo. Eu acho que Bartimeu cometeu um grande erro. Porque Jesus disse, o que você quer de mim? E Bartimeu disse, mestre, que eu possa ver. E eu aposto que no dia seguinte, quando Bartimeu estava andando por lá, lendo o jornal, que ele pensou, rapaz, eu deveria ter pedido um Bentley. Porque ele disse, o que você realmente quer de mim? Entre este momento, esta noite, vocês estão comigo? E o Yom Kippur, a Bíblia diz, a sabedoria judaica antiga diz que o rei sai do trono e ele vem até você. E ele diz, o que você quer de mim? O rei sai do trono e vem para o campo. Significa que ele vem para a sua casa, ele vem para o seu local de trabalho. E o rei diz, o que você quer de mim? Esta é a hora. Esta é a hora. E assim, por 30 dias, nós vamos tocar o chofar e dizer ao nosso espírito, acorde. Irmãos, eu preciso ter certeza de que meu coração está correto com Deus. Eu preciso ter certeza de que eu estou fazendo o que Deus quer que eu faça para tornar o mundo um lugar melhor. Mas como saber se estamos fazendo o que Deus quer que nós façamos? Deixa eu te perguntar uma coisa. O mundo é um lugar melhor agora do que ele era há um ano por sua causa? O mundo é um lugar melhor agora do que ele era há um ano, por sua causa. É por isso que ele toca a trombeta. Sabe, pense sobre os tempos de Jesus. E eles ficavam nos campos, eles ficavam cultivando suas vinhas, ficavam cultivando suas uvas, ficavam cultivando suas azeitonas, ficavam cuidando das ovelhas, ficavam trabalhando em suas lojas, ficavam ocupados. Mas quando eles ouviam o toque do chofar, eles diziam, gente, sabe de uma coisa? Eu não alimentei os famintos este ano. Eu não cuidei de uma viúva este ano. Eles corriam e levavam uma oferta para Deus para que eles possam tikkun olam, eles possam reparar um mundo quebrado. A antiga sabedoria judaica diz que antes de você e eu nascermos, pastor, no momento antes de nascermos, a nossa alma fica diante de Deus. E ele nos dá um destino. E ele diz, agora vai, torne o mundo melhor. É por isso que estamos aqui. Eu estou aqui para adorar a Jesus. Nós poderíamos ter ficado no céu para adorar Jesus. Certo? E para ser honesto, nós temos uma ótima equipe de adoração. O pastor tem uma equipe de adoração de peso. Nós temos uma ótima adoração. Mas isso não se compara com os anjos caindo diante dele, jogando suas coroas. A razão pela qual estamos aqui é para tornar o mundo um lugar melhor. A razão pela qual estamos aqui é para mostrar a bondade às pessoas, o amor, a compaixão. E há pessoas que não comem como nós comemos, é para ajudá-las a comer. Há pessoas que não têm o que você e eu temos e precisamos ajudá-las. Quem sabe quantos milhares e milhares e milhares de vidas você salvou neste ano só em Israel? Os abrigos, quantos abrigos antiaéreos nós montamos? Quantos sobreviventes do Holocausto nós cuidamos? Quantos imigrantes nós trouxemos? Imigrantes legais.
Nós trouxemos da Etiópia, da Rússia. Sabe, você sabia que quando a Rússia atacou a Ucrânia, e você sabe disso agora, mas não tínhamos permissão, mas imediatamente naquele dia nós começamos a ajudar a tirar os judeus para fora da Ucrânia. E secretamente nós estávamos trabalhando com o governo israelense para tirar os judeus da Rússia. Você e eu ajudamos a tirar 72 mil judeus da Ucrânia e da Rússia. Agora, por que eu estou te contando isso? Não é para você se gabar, você não tem que se gabar. Porque eu quero que você chegue corajosamente diante do trono de Deus esta noite e diga: Deus, me dê a minha recompensa. Eu estou pronto para a cura divina, eu estou pronto para a bênção divina, eu estou pronto. E se você não fez nada, você pode começar hoje à noite. Você pode começar hoje à noite. Sabe, quando o arrebatamento acontecer, no arrebatamento, aqueles que estão servindo a Deus serão arrebatados. Mas então Deus vai dar mais 7 anos. Mas sabe, a questão é que você não vai querer esperar esses 7 anos. Certo? Você deve viver para ele agora, para que não tenha que morrer por ele mais tarde. Mas, nesse tempo entre o Rosh Hashanah e o Yom Kippur, Deus nos dá esses 10 dias. Eles são chamados, em português, os dias do temor. Dias do temor, onde Deus diz: deixe-me falar com vocês. Deixe-me te dizer como ser uma bênção. Porque no final disso, no Yom Kippur, eu vou selar a sua bênção. E não há nada que o diabo possa fazer para roubar isso. Mas, pastor, o que é a ceia das bodas do Cordeiro? O que é a festa dos tabernáculos? O que é o Sukkot? Pense sobre o Sukkot. Sukkot significa tabernáculo. E quando Israel estava no deserto, eles não estavam na terra prometida ainda. Eles estavam passando pelo deserto. Nós não sabemos o que vai acontecer em nosso mundo. Nós não sabemos. Nós não estamos na terra prometida ainda. A terra prometida a nós é o céu. E ainda não estamos lá. Mas enquanto eles estavam no deserto, Deus verteu água em uma rocha. Deus mandou maná do céu todos os dias. Uma provisão sobrenatural. Deus ergueu para eles uma coluna de fogo para guiá-los à noite e uma nuvem de fumaça para cobri-los com glória. Essas coisas são para nos mostrar que enquanto ainda estamos neste mundo, ainda estamos em nossa jornada para a terra prometida. Nosso Deus vai nos proteger, nosso Deus vai derrotar o inimigo, nosso Deus vai trazer provisão sobrenatural, nosso Deus vai nos cobrir com uma unção divina. Estas são sombras de coisas por vir. Deixe-me encerrar com isso. A sombra. Você se lembra de quando Moisés disse... Deus disse a Moisés: construa um tabernáculo para mim no deserto. E ele disse: eu quero que você use este homem. E este homem, ele terá sabedoria divina. Ele terá habilidade divina. Use-o nisso. O nome desse homem em português é Sombra. O nome dele era Sombra. E quando nós ouvimos que nós vivemos sob a sombra das asas de Deus, essa palavra sombra em hebraico também é a palavra lugar secreto. Quando Deus vir você no lugar secreto, na sombra, quando Ele te ver no lugar secreto, Ele vai te recompensar abertamente. Eu amo essa escritura onde Deus diz: eu habito no lugar secreto. Antes de começar a estudar em hebraico, eu estou encerrando com isso. Antes de começar a estudar em hebraico, isso sempre me incomodou. Deus habita no lugar secreto? Mas ele não nos disse onde é o lugar secreto. Mas quando você lê isso, você entende o lugar secreto. Eu quando te vejo no lugar secreto, o lugar secreto tem duas visões. Uma é do talid, quando você cobre a cabeça com o talid e fecha a porta. Esse é o lugar secreto. Mas o lugar secreto, a sombra, é o Rosh Hashanah, o Yom Kippur, a festa dos tabernáculos. Esta é a sombra, o lugar secreto. Nesta noite, porque você veio e está assistindo no Rosh Hashanah, nesta noite, Deus vê você no lugar secreto. E ele diz: quando eu te vir no lugar secreto, assim como o homem que eu chamei para construir o meu tabernáculo, eu lhe darei sabedoria divina. Eu lhe darei habilidades divinas, eu lhe darei bênção divina e eu vou mostrar a todo mundo, porque eu vejo você hoje à noite no lugar secreto e eu vou mostrar a todos a minha mão sobre a sua vida durante todo o resto do ano.
Quantos acreditam que este próximo ano vai ser um grande ano? Vai ser um ótimo ano. Nós vamos pegar as maçãs e o mel. E nós vamos pegar... Vocês receberam? Todo mundo recebeu? Todo mundo está com um pacotinho? Há alguém ali sem o pacotinho? Ok, há alguns ali. Levante suas mãos. Por favor, não derrame o mel nas cadeiras. O que eu deveria fazer? Eu não vou fazer isso. O que eu deveria fazer agora, antes de receber a maçã, é prosperidade e abundância. O mel é alegria. Se você não tem, você pode ter muito dinheiro, mas se você não tem um lar feliz, isso não vale de nada, certo? Você pode ter tudo. Agora, se eu tivesse um Bentley, eu ficaria feliz. Mas isso não é a questão, totalmente diferente. O que eu deveria fazer é dar a você a chance de fazer uma oferta de caridade. E eu quero dizer isso para... Talvez as pessoas são novas nisso. O Senhor diz, não se preocupe com o que vai comer, onde você vai dormir, o que vai vestir. Mas busque primeiro o reino de Deus, pastor, e a sua justiça. E a palavra justo em hebraico é esta palavra aqui. Tzedakah. Agora, nós sabemos que devemos ser justos, devemos ser pessoas santas, nós sabemos disso. Mas quando o Senhor diz, não se preocupe com o que vai comer, onde vai dormir, o que vai vestir, mas busque primeiro o reino de Deus, o que você está fazendo no mundo, e a sua justiça. A palavra justo aqui é a palavra tzedakah, que significa atos de caridade. Procure um lugar para fazer um ato de caridade. Agora, o Shabat, se você estiver na sinagoga ou estiver na igreja e trouxe uma oferta, nós não temos permissão para tocar nela. Então, quando você sair, o que deveria fazer é dar a você a chance de ofertar a caridade. E Israel, nós acabamos de nos comprometer a dar mais de $100 mil para Israel. Nós estamos caminhando para um período de paz no norte, onde nós podemos chegar, nós podemos conseguir talvez fazer mais de 20 abrigos antiaéreos. Pode acontecer, eu não sei se você viu, eles empurraram o Hezbollah para trás, o exército libanês se afastou, eles disseram, não queremos fazer parte disso, vamos sair, eles estão a 5 milhas de distância. E então isso nos dá um tempo, nós estamos investindo nisso agora e nós dissemos a eles para fazer isso. E então nós estamos até agora, eu acho, só para com o norte com abrigos antiaéreos, eu acho que nós precisamos de 350 mil, são $350 mil. Mas o nosso povo está ofertando, quem nos vê pela TV, quem nos vê pela internet e vocês que estão aqui, e nós precisamos fazer parte disso. E quando você sair hoje à noite, eu vou pedir aos diáconos que fiquem na parte de trás com as cestas ou caixa de ofertas e ore sobre o que você vai fazer para ser uma bênção. Nada disso fica aqui. Aqueles que estão nos assistindo pela internet, nada disso fica aqui. Tudo isso vai para Israel. Tudo isso está indo para Israel. E que melhor hora para dar uma oferta a Israel no Rosh Hashanah, quando as janelas dos céus estão abertas e Israel está enfrentando... Sabe, Israel não está lutando contra o Irã só por Israel. Eles estão lutando por nós, eles estão lutando pelo Brasil, eles estão lutando pelo mundo. Porque quando eles dizem morte a Israel, ouça as próximas palavras, morte à América. E então nós sabemos que Deus vai dar uma vitória sobrenatural. Amém? Deixe-me falar algo aqui no Rosh Hashanah. Eu abençoarei aqueles que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Em novembro, você precisa votar em pessoas que são pró-Israel. Você precisa votar pró-Israel. Você não vota nos republicanos, você não vota nos democratas, você não vota no burro, você não vota no elefante, você vota no Cordeiro de Deus. E Jesus está voltando para a Jerusalém que é liderada e governada pelo povo judeu.
E assim, em novembro, nós precisamos caminhar para a bênção de Deus. Eu posso ouvir um grande amém sobre isso? Tudo bem. Então, quando você sair, pense sobre ofertar para Israel. Este é um ótimo momento para fazer isso. E sabe, eu ia fazer isso antes de mergulharmos, mas então eu me lembrei que eu não tinha que fazer isso antes de mergulharmos, porque nós ainda temos mais 24 horas antes do Rosh Hashanah acabar. Então pegue sua maçã e abra o seu mel. Eu quero que você faça isso pela fé. Quantos de vocês gostariam de uma bênção financeira em sua vida? Amém? Você não tem porque você não pede. Você tem feito parte da mudança no mundo. Você tem sido uma parte da mudança no mundo. O Brasil, eu vou falar sobre isso no domingo quando o pastor pregar. Eu acredito de todo o meu coração. Israel, América e Brasil é a trindade do mundo para trazer o Messias de volta. Eu acredito nisso de todo o meu coração. Quando nós fomos a São Paulo com o pastor, 5,5 milhões de pessoas marcharam por Jesus. E agora, nos últimos anos, eles estão agitando bandeiras israelenses. Eles se voltam e oram em direção a Jerusalém. Pessoal, juntos nós estamos mudando o mundo. E Deus quer usar você como um exemplo da bênção dele. Quantos precisam? Quantos gostariam de ter uma bênção financeira em sua vida? Amém? Não limite Deus, não limite o que Deus pode fazer. Quantos gostariam de ter alegria? Sabe, nós quebramos maldições. A minha família, nós estamos vendo a vitória sobre o câncer há 6 anos e meio. Agora, eu não quero mais ver vitória sobre o câncer. Eu quero caminhar sem nenhum câncer em nossas vidas e apenas desfrutar. Tudo bem dizer isso? O que o diabo está tentando roubar de você? O que o diabo está tentando roubar de você? A alegria do Senhor é a sua força. A alegria e a felicidade é uma força. As pessoas olham para você, sabe? No dia de Pentecostes, eles disseram: estes homens estão bêbados. E o que Pedro disse? Ele disse: nós não estamos bêbados como você pensa. Ele não negou que eles estavam bêbados. Eles estavam apenas bêbados da alegria de Deus e da unção de Deus. Eu estou pronto para ficar chapado. Da alegria do Espírito Santo. Alguém vai editar isso e colocar no YouTube. Eu vou aparecer em todos os tipos de pastor fica chapado numa quarta-feira à noite. Quantos estão prontos para ficar chapados de alegria no Senhor? Você está pronto? 1, 2, 3. Mergulhe. Deixe-me orar por vocês. Pai, nós te agradecemos por estarmos vivendo agora debaixo das janelas abertas do céu, não só aqui neste lugar, mas toda a nossa família ao redor do mundo. E Pai, nós sabemos que as janelas abertas do céu vão derramar uma bênção que nós não vamos... Olhe para mim. Eu posso dar uma palavra profética? Uma bênção tamanha sobre você que você não terá mais espaço para... Eu vou pegar a mão da Tiz e falar: é muita bênção para mim, eu não vou aguentar. Eu não vou aguentar mais, mas pode mandar. Me escute, não me importa com o que está enfrentando. Maior é aquele que está em você do que qualquer coisa que possa vir contra você. Se você está pronto para um ótimo ano novo, dê uma grande salva de palmas ao Senhor e grite com uma voz do triunfo. Amém. Obrigado por se juntar a nós na transmissão de hoje com o pastor Larry Huck. O pastor Larry trouxe muitas revelações de mudança de vida para o corpo de Cristo, incluindo ensinamentos sobre quebra de maldições familiares e os 7 lugares em que Jesus derramou seu sangue. Mas talvez a revelação mais extraordinária seja seu ensinamento sobre a restauração das raízes judaicas do cristianismo e a permanência com Israel. Convidamos você a conhecer mais sobre o nosso ministério visitando nosso site em larryhuckbrasil.com e nosso canal no Larry Huck Brasil no YouTube. Oferecemos muitos recursos gratuitos em português que irão enriquecer sua caminhada com o Senhor e prepará-lo para viver uma vida vitoriosa e próspera. Você também pode contribuir com o nosso ministério em larryhuckbrasil.com.
Sua oferta, seja grande ou pequena, abençoará Israel. Temos muitas ações especiais que estão literalmente salvando vidas e cumprindo a profecia bíblica do fim dos tempos, incluindo patrocinar Aliá, alimentar os sobreviventes do Holocausto, comprar ambulâncias e muito mais.